sou a PCNP Laine Joia e hoje iremos dar continuidade às nossas formações. Lembrando que neste momento, devido à pandemia, a escola e o professor precisam mais do que nunca criar vínculos com as famílias através de ferramentas tecnológicas para auxiliar a aprendizagem dos alunos. Também teremos que adotar estratégias diferenciadas para atingir o maior número de estudantes, pois alguns só terão acesso ao material físico. Precisamos da parceria de todos para conseguirmos atingir nossos objetivos. Formação EMAI, Diretoria de Ensino de Mauá, equipe dos anos iniciais, junho de 2020. Nessa formação do EMAI, trabalharemos com o campo multiplicativo. Porém, é importante salientarmos que é preciso retomar e ampliar esse trabalho com todos os professores no ATPC, pois a maior fragilidade de todas as escolas está relacionada à disciplina de matemática. Contextualização. Este momento é parte integrante das ações formativas aos professores para 2020. Para este estudo foram analisados os resultados da avaliação diagnóstica de entrada de 2020 de matemática, dos quartos e quintos anos, e chegamos à conclusão que precisamos rever como estamos trabalhando a ideia do campo multiplicativo, pois percebemos muitas fragilidades. Essa formação era para ter acontecido no mês de março, porém, devido a tudo o que aconteceu neste momento, tivemos que fazer algumas adaptações e orientações que eram mais pertinentes para o momento, e estamos retornando agora. Claro que sabemos que o ensino presencial é insubstituível, por isso precisamos também adaptar esse trabalho para o ensino remoto, para que os alunos continuem com seus estudos e, de preferência, com a intervenção e orientações dos professores, claro, de acordo com a realidade de cada escola. Objetivos: refletir e discutir sobre o processo de ensino e aprendizagem a partir das fragilidades encontradas no campo multiplicativo, pois percebemos que os alunos têm muita dificuldade, tanto na leitura quanto na interpretação dessas situações. Modelizar através de ATPC online boas situações didáticas com ênfase na linguagem matemática e habilidades relacionadas. Vamos dar sugestões que podem ser trabalhadas desde o primeiro ano com atividades referentes ao campo multiplicativo. Explorar e analisar atividades propostas no material do EMAI, no projeto Aprender Sempre e na avaliação diagnóstica de entrada do primeiro semestre de 2020 para os quartos e quintos anos, sempre adaptando as aulas para o ensino remoto. Pauta. A contextualização e os objetivos nós já realizamos. Teremos uma charada de Sherlock Holmes que vocês poderão interagir via chat. Vamos analisar questões em defasagens dos quartos e quintos anos referente ao campo multiplicativo. Assistiremos a uma aula do vídeo Matemática Demais da Nova Escola. Teremos sugestões de atividades do EMAI, com uma videoaula para modelização e do Aprender Sempre. Vamos abordar um pouco a linguagem matemática e sempre realizando adaptações para o ensino remoto. Sherlock Holmes é o detetive mais famoso do mundo e seu nome virou sinônimo de inteligência e perspicácia. Junto com seu amigo Watson, Holmes vem dos casos mais enigmáticos da literatura. Enigma. Sherlock Holmes não cansava de testar a inteligência de Watson. Certo dia, Holmes propôs um enigma muito fácil, mas mesmo assim seu companheiro não soube responder. O detetive alertou Watson, falando da importância de se manter o cérebro sempre ativo. Vejam, 10 e 10 não são 20, mas se acrescentar 50 será 11. Do que eu estou falando? Vocês terão 2 minutos para interagirem via chat.
aí, pessoal, foi fácil? Foi difícil? Vamos ver quem acertou? A resposta correta é o relógio. É sempre importante manter o cérebro sempre ativo, isso em qualquer idade, como modelizamos agora. Na sala de aula também temos que trabalhar com a linguagem matemática, que nessa charada seria a palavra acrescentar, para ampliar o vocabulário do aluno. E realizarmos a socialização de estratégias para ver como chegamos a esse resultado. Nesse caso, temos os dados. 10 mais 10 não são 20, seriam 10 horas e 10 minutos. Se eu acrescentar 50, que seriam 50 minutos, eu chego a 11 horas. No ensino remoto, podemos trabalhar com enigma, com charadas ou adivinhas, que são atividades divertidas e ajudam muito no desenvolvimento do raciocínio lógico. Todas elas são um problema em que se busca uma resposta, que pode estar dentro ou em partes ou em todo o enunciado. Desta maneira, é necessário ter muita atenção para chegar à resposta. Lembrando que é necessário sempre relacionar qualquer atividade com a habilidade. Esta atividade pode ser trabalhada em qualquer ano, sempre ajustando com a realidade da sala. Separei uma habilidade do quarto ano relacionada com o campo multiplicativo para exemplificar. Então, temos essas, de calcular o resultado de adições e subtrações, bem entre multiplicações e divisões, de números naturais para ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. Vamos ver como realizar essa atividade? Nossa sugestão é propor desafios matemáticos pela ferramenta utilizada pelo professor. Pode ser por WhatsApp, por Facebook, pode ter certeza que os alunos irão adorar, porque eles adoram ser desafiados. Temos duas sugestões relacionadas ao campo multiplicativo. Nesta atividade, o aluno pode usar tanto o campo multiplicativo quanto o campo aditivo. Pode utilizar estratégias de cálculo mental. Olha só. O dobro de 15 mais o triplo de 25 é? Primeiramente, ele vai ter que conhecer a linguagem matemática. Ele tem que saber que dobro é 2 vezes, que triplo é 3 vezes. Então, ele vai conseguir fazer a atividade. O dobro de... Ele pode ser 15 vezes 2 ou 15 mais 15. E chega ao resultado 30. O triplo, que seriam 3 vezes 25 vezes 3, ou utilizar 25 mais 25 mais 25, que chegaria a 75. Então, adicionar o dobro e o triplo, né, dos resultados e chegar a 105. Uma outra atividade seria essa. Um peixe pesa 10 quilos a mais que a metade do seu peso. Quanto exatamente ele pesa? 20 quilos. Já que a metade, olha a linguagem matemática de novo, de 20 é 10. Logo, 10 mais 10 é igual a 20 quilos. Outra charada. Olhe para suas mãos, há 10 dedos. Quantos dedos tem em 10 mãos? Esta é uma pegadinha. Note que duas mãos juntas têm 10 dedos, e assim muito se confunde respondendo 100 dedos. Porque multiplicam 10 vezes 10, mas não é isso. Confira o porquê. Uma mão tem 5 dedos, sendo assim, para descobrir quantos dedos tem em 10 mãos, vamos ter que multiplicar 5 vezes 10, que é igual a 50, ou realizar pelo campo aditivo, fazendo 5 10 vezes e vou chegar ao resultado da resposta de 50 dedos. Espero que vocês tenham gostado das sugestões. Olá, pessoal! Dando continuidade à formação, a charada de Sherlock Holmes e suas possibilidades de aprendizagem na rotina escolar, entraremos agora num processo de análise, de olho nos resultados. O nosso foco neste momento será compreender a natureza e causa dos erros apresentados por nossos estudantes. Vamos lá? Iniciaremos a nossa análise com a questão 8 da ADE. Era uma questão para o quarto ano, onde os estudantes apresentaram 15,69% de acertos. Vamos tentar compreender?
A habilidade da questão era resolver situações-problema com a ideia de divisão entre números naturais. Na escola em que Júlia estuda, a professora coordenadora Maria José, em conjunto com as professoras, organizou uma gincana para recepcionar os novos alunos. Foram inscritos 200 alunos e cada equipe é formada por 8 participantes. Quantas são as equipes participantes da gincana? Vamos ver o que aconteceu? Num primeiro momento, levantamos aqui algumas hipóteses para o baixo índice de acertos. Vamos compartilhar com vocês. Então, uma das possibilidades foi a resolução pela forma convencional como única alternativa possível de resposta. Então, o aluno tentou fazer uma operação. Então, nós pensamos que ou eles possam ter errado na operação, qual operação, e também na operação da divisão podem ter errado no resultado. Não compreender a ideia da situação, com várias possibilidades de chegar ao resultado, então ele não compreendeu o que o problema solicitava e nem que poderia chegar a esse resultado de várias formas, não pela única estratégia da técnica operatória. Não realizar a leitura de checagem e seleção das informações relevantes, então não retirar os dados dos problemas, que é uma situação muito importante na resolução. Eu preciso saber quais dados são relevantes e que vão me ajudar a encontrar um resultado. Falta de momentos para leitura compartilhada de situações, problemas na rotina. Então, muitas vezes, eles não têm esse hábito de realizar na sala de aula uma leitura colaborativa de situações, problemas. Pouco hábito de exploração e socialização de respostas apresentadas pelos alunos em situações, problemas de mesma natureza. Então, às vezes, não existe esse momento de socialização de estratégias pessoais, mas tendo como base a situação problema com a mesma ideia. Porque às vezes são lançadas algumas situações diferentes, todo mundo vai lá, apresenta a sua solução, mas não que tenha foco em uma única ideia e que todas as possibilidades de resolução daquela ideia são válidas. Então, isto é importante que a gente ressalte e é uma forma necessária no nosso trabalho rotineiro, cotidiano na sala de aula. Partindo desse princípio, quais procedimentos seriam necessários para que o desempenho fosse melhor nessa situação problema? Então, conhecer as informações relevantes da situação. Então, em primeiro lugar, saber qual é a pergunta do problema, o que ele está questionando, como eu vou resolver a partir dessa questão. É aí que eu inicio a minha ideia. A partir disso, eu preciso levantar os dados. Então, o número total de alunos, o número de participantes por equipe. Conhecer e entender a ideia de proporcionalidade poderia ter ajudado. Então, se em alguns momentos ele tivesse feito os procedimentos e as estratégias para trabalhar com a ideia da proporcionalidade, ele poderia aplicar alguns procedimentos aqui neste momento. Depois nós iremos ver e vivenciar um pouquinho disto. Ter vivenciado e experimentado diferentes estratégias de resolução, ter o hábito da utilização de esquemas para validar o resultado. Então, os nossos estudantes, nessa fase da escolaridade, eles não admitem mais os desenhos. Inclusive, nós adultos até privilegiamos as resoluções através de técnicas operatórias, porque parte-se de uma fala de que seja infantilização do procedimento, mas a gente precisa considerar os esquemas. Eu, como adulta, até hoje utilizo esquemas para a resolução de várias situações, mesmo quando prestamos concurso, a gente tenta através de outras formas que não a técnica, até por desconhecimento de qual possibilidade de uso da técnica. Então, a gente precisa fazer com que isso seja um hábito na nossa realidade com os nossos alunos. A partir de agora, faremos a socialização de resoluções possíveis. Vamos tentar compreender quais foram as estratégias utilizadas e o pensamento de resolução para se alcançar o resultado.
Primeiramente, traremos uma das possíveis resoluções, que é através da técnica operatória. Então, algumas formas diversificadas, mas sempre considerando a técnica operatória. Qual é a ideia neste caso? Dividir 200 por 8, porque 8 é o máximo que pode ter em cada grupo, e a resposta, 25 grupos de 8 alunos. Resolução e pensamento pelo cálculo convencional. Talvez os 15% que tivemos de acerto nessa questão tenha sido por alunos que dominam esta estratégia de resolução, a técnica operatória. Mas nós temos lá os demais alunos que não deram conta e por isso nós precisamos pensar em outras possibilidades de resolução e socializar, principalmente socializar ao máximo as estratégias diversificadas. Uma outra forma de resolução apresentada foi através de esquema, com a representação concreta do número de alunos por equipe. Então, num primeiro momento, levantou-se os dados da situação problema: 200 alunos e 8 participantes por equipe. Posteriormente, foi pensado na dezena exata de 80, já que eu tenho 8 alunos por equipe. Como que eu posso atingir esses 80 alunos? Então, agrupamentos de 10 equipes com 8 alunos, com 8 participantes. Então, eu tenho o primeiro agrupamento, que já somo 80 alunos. Fiz um segundo agrupamento de 8 alunos, 10 grupos que somam mais 80. Portanto, eu tenho 160 alunos já nas equipes. Mas eu tenho um segundo problema. Eu ainda preciso colocar 40 alunos para atingir o total de 200. Novamente, eu faço outros agrupamentos. Neste caso, 4 agrupamentos de 8, porque eu sei que 4 vezes 8 é 32, eu coloco lá e eu já tenho mais 32 alunos agrupados, restando ainda 8 alunos para concluir o total de 200. Então, eu tinha 160 mais 32, faltam 8 para 200 e eu tenho as minhas 25 equipes. Então, como que eu descubro essas 25 equipes? Contando quantos agrupamentos eu consegui de 8, 8, 8, 8, eu obtenho 25. Então, realizou a contagem dos agrupamentos para finalizar o número de equipes. É uma forma esquematizada de conhecimentos já mais aprofundados, não tem necessidade de desenho de pauzinho, de desenho de figurinhas, então já colocando a representação numérica como formação de equipes, formação de agrupamentos. Então, isso precisa ser socializado e valorizado. Foi uma possibilidade que talvez tivesse levado a um maior número de alunos que tivessem um melhor desempenho na questão. Uma nova estratégia e possibilidade de resolução. Então, primeiramente, levantamento dos dados. 200 alunos, equipes com 8 participantes. Em seguida, pensar em como esquematizar essas informações para eu obter o total de equipes, que eram a questão do problema. Então, eu agrupei os meus 80 alunos, já se tem o conhecimento aqui que 80 alunos formam 10 equipes, então com 80 alunos, 10 equipes, com mais 80 alunos, outras 10 equipes. Faltam ainda 40 alunos, por isso, semelhante ao anterior, eu tenho aqui um total de 160 para chegar no 200, ainda faltam 40. E eu acrescento esses 40 alunos. E um pensamento que precisa ser aprendido, precisa ser discutido na sala de aula para ampliar a possibilidade de resolução. Então, olha lá. Lembra antes, nós não tínhamos 80 alunos e formamos 10 equipes. Agora eu tenho ainda que acrescentar 40 alunos, que é metade de 80. Então, se eu tenho metade de 80 alunos, eu também terei metade das equipes. Então, eu coloco lá mais 5 equipes. E aí eu tenho a minha resposta. 80, 80 e 40 alunos, 200 alunos.
10 equipes, 10 equipes e 5 equipes, 25 equipes. É a resposta da minha situação. Mas esse conhecimento, ele não é nato, ele é aprendido através de várias sistematizações de outras estratégias anteriores. Aqui já está com um pensamento um pouco mais avançado. Essa pessoa já participou e vivenciou outras situações onde, através talvez de repetição de 8 em 8, talvez de discussão do que é metade, de como eu completo quantidades. Então, chegou-se a este pensamento, mas que é possível e que é perfeitamente utilizado pelos nossos alunos, desde que tenham essa vivência. Então, neste caso, a representação numérica do raciocínio, sem a necessidade da forma concreta do 8888, através da representação pelo número 8. Então, foi de uma forma simplificada, muito semelhante à anterior, com um pouquinho de maiores conhecimentos de como resolver. Nesta resolução, veremos um pouquinho de tudo que dissemos anteriormente, com as ideias explicadinhas passo a passo. Então, no primeiro momento, a ideia do dobro aparece aqui. Se em 10 equipes eu coloco 80 alunos, em 20 equipes caberão 160 alunos. Então, já está mais simplificado ainda, me sobrando 40 alunos para serem acrescentados para formar as equipes. Num segundo momento, eu trago novamente a ideia da metade. Se em 10 equipes coloco 80 alunos, em 5 equipes cabem esses 40 que estão faltando. Então, 160 mais 40, 200 alunos. 20 equipes mais 5, 25 equipes. É a resposta que eu preciso para dar a solução da situação problema. Então, observem, tudo que dissemos anteriormente, cada situação ela traz uma estratégia diferente para chegar ao resultado, chega ao mesmo resultado. Mas por que as ideias são articuladas? Por que as resoluções parecem próximas e semelhantes? Porque a ideia da situação-problema é a mesma. O que varia é a condição de resolução que o aluno traz. Então, de acordo com o conhecimento que ele tem, com a vivência que ele tem, com as várias outras possibilidades de resolução que ele participou, é que ele vai conseguir aumentar, simplificar, ver de uma forma diferente, mas trazendo a resolução e chegando ao resultado. Isso que é importante como procedimento didático e a gente não pode desconsiderar e tem que aproveitar muito essas situações. Por isso é importante. Apresentou uma situação-problema? Pede para os alunos resolverem, depois discute cada caso de resolução. Não vem com outra situação, não, vamos uma a uma, vamos resolver com qualidade, vamos qualificar a condição de resolução das situações. Isso vai engrandecer o conhecimento, isso vai ampliar o olhar e permitir que tenham várias possibilidades para chegar ao mesmo resultado. Vamos tentar, hein? Aqui nós temos mais uma estratégia de resolução. Mas antes de falar dela, vamos falar um pouquinho de estratégias. Estratégia de resolução, ela é fruto de vivências anteriores. Ela é fruto de sistematização de outras possibilidades de resolução. É fruto da possibilidade de tratamento de diversas formas da resolução da mesma situação. Então, a gente precisa promover esses momentos para que cada aluno possa, a partir do que ele já sabe, ampliar o seu olhar, qualificar as formas de resolver, porque ele vai cada vez mais se aproximando da melhor maneira de se encontrar o resultado exato. Então, a gente permite que ele tenha possibilidades. Então, vamos ver essa resolução agora. É uma resolução considerada com uma ideia bem avançada de que toda divisão é uma fração. Se toda divisão é uma fração, ela permite as etapas de tratamento de resolução através das ideias da fração.
Então, neste caso, quem resolveu utilizou a ideia da simplificação. Isso é impossível? Não. Desde que tenha sido vivenciado em alguma situação anterior, que tenha sido experimentado. É isso, estratégia pessoal precisa ser experimentada e aperfeiçoada. Então, simplificou pelas divisão iguais, né? Então, 200 dividido por 2, 8 dividido por 2. Eu obtive 100 e obtive 4. Que novamente divide por 2, 52. Que eu poderia simplificar, divide por 2 e divide por 2, mas daria 25 e o denominador 1. Mas eu já tenho ali 50 dividido por 2, eu já tenho 25. Então, eu já faço essa divisão e já chego ao número total de equipes. Então, foi por simplificação. Não falaremos na técnica operatória convencional, embora no final 50 dividido por 2, eu posso partir da ideia da técnica convencional, eu posso pensar na metade, porque essa metade de 50 é muito simples de ser pensada pelos alunos, porque no sistema monetário, metade de 50 centavos é 25 centavos, metade de 100 é 50, metade de 50 é 25, então esse hábito vem sendo trabalhado na rede, então é uma forma de resolução que não exigiria, neste caso, o conhecimento da técnica, mas poderia usar a técnica operatória também. Por simplificação, a gente diz que é uma consciência avançada de resolução, mas possível. Eles encontram o resultado através disso. Uma resolução simples, porque foi sempre ali dividindo por 2. Dividindo por 2, eu sempre penso na metade, olha lá. Metade de 200, metade de 100, metade de 50 e que chega ao resultado. Uma resolução simples com pensamento avançado. É mais uma das nossas possíveis estratégias de resolução. Após a socialização apresentada pelos alunos, discutida ali no grupo, é importante que o professor sistematize esses conhecimentos, essas formas de pensamento. É isso que nós dizemos, são as estratégias utilizadas pelos alunos e a sistematização delas que vai promover o avanço nas possibilidades de resolução e, consequentemente, o encontro do resultado. Então, aqui, eu particularmente gosto muito da ideia de tabelas, porque na tabela a gente enxerga os esquemas, visualiza as possibilidades e compreende as ideias que nós tratamos ali atrás, nos slides anteriores, com as ideias de divisão. Então, vamos lá. Organizando e sistematizando o pensamento. Então, em primeiro momento, eu tenho os meus dados. Eu tenho um total de alunos, eu terei equipes e eu tenho um total de participante por equipes. Eu sei que em cada equipe eu tenho 8 alunos. Então, em uma equipe, 8 alunos, total de participantes até aqui, 8 alunos. Em duas equipes, eu terei 8 mais 8, com total de participantes, 16. Em 3 equipes, 8 mais 8 mais 8, 3 equipes, 24 alunos. Em 4 equipes, 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32 alunos. Em 5 equipes, o mesmo procedimento e 40 alunos. E eu prossigo. Vamos fazer essa sistematização para que haja um pensamento sendo construído ao longo da elaboração da ideia. Então, eu vou para 6 equipes, 7 equipes, 8 equipes, 9 equipes, 10 equipes. E aqui eu chego no que vocês disseram lá atrás, lá no que nós vimos nas estratégias, onde em 10 equipes eu tenho 80 alunos. Eu estou simplificando para o meu aluno entender por que eu tenho 80. Então, lá o colega pode ter apresentado naquela estratégia e eu tenho gente dentro da sala de aula, eu tenho estudante na sala de aula que não compreendeu aquilo. Então, aqui eu vou mostrar, olha lá, 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu terei 10
que me formam 80. Nossa, professora, mas você vai no 11 e no 12? Então, se eu já fiz do 1 ao 10, aqui eu posso fazer a primeira simplificação do pensamento, mostrar para ele como eu faço isso. Então, veja, se eu tenho 10 equipes com 80 alunos, vamos pular já para 20? E se eu colocar 20 equipes, o que eu vou ter de alunos? Eu vou ter 80 mais 80, porque eu tenho 10 mais 10 equipes. Então, eu cheguei lá no meu dobro, que nós poderemos mostrar também. Eu tenho o dobro de 80 alunos, eu tenho 2 vezes as 10 equipes. Então, eu cheguei na ideia do dobro e cheguei num total de 160. E a pergunta é, já dividimos todos os alunos dentro da equipe? Ainda não. Quantos alunos faltam para completar as equipes? Eu tenho 200 no total. Ah, faltam 40. Isso é dialogado. 40. Como que eu vou pensar nesse 40? Eu já tenho aqui 20 equipes. Ah, vamos ver lá em cima na tabela? A professora pode levar. Olha lá, vamos ver na linha do participantes onde tem 40. Quantas equipes formaram para ter esses 40 alunos? Ah, 5. Vamos acrescentar aqui? Então, se eu tinha 20 equipes, agora eu tenho 25. Se eu tinha 160, agora eu tenho 200, porque eu atingi o meu total de alunos. Então, 200 participantes estarão repartidos em 25 equipes. Observa o que é a sistematização. Compreende por quê? Para resolver uma situação, precisa de tempo, porque para resolver com qualidade, qualificando a forma de resolução, precisa dialogar muito, precisa deixar experimentar e depois precisa sistematizar, organizar. Eu costumo chamar de organização do pensamento. Vai fazer toda a diferença no trabalho com a matemática. Nós teremos compreensões muito bem elaboradas a partir de um trabalho contínuo nesta linha de pensamento. Então, mais uma vez eu convido, vamos tentar, vamos oportunizar e vamos ver dar certo. Agora, eu não posso falar que não dá se eu não tentar. Então, vamos tentar. Bora lá! Vamos falar agora de uma outra questão. Também da ADE de quinto ano, foi a Q6. Nós tivemos o desempenho de 29,41% de total de alunos que acertaram essa questão. Então, vejamos qual era. A habilidade, a mesma, resolver situações problema envolvendo a divisão de números naturais. Ana Júlia e Tiago têm o hábito de ir ao cinema e ao teatro e frequentar bibliotecas públicas. No cinema em que foram assistir a um filme no domingo, havia 180 poltronas distribuídas em 12 fileiras com a mesma quantidade em cada uma. Quantas poltronas há em cada fileira? Um pouquinho diferente a pergunta, porque lá eu tinha o número de alunos por equipes. Aqui eu tenho as fileiras e eu preciso descobrir em cada fileira o total de poltronas. Então, vamos pensar sobre isso? A partir da situação proposta, vamos pensar a partir de agora quais fatores podem ter sido a causa do baixo índice de acertos, pelo baixo desempenho. Então, novamente, tentar a resolução pela forma convencional como alternativa possível para a resposta, com o dificultador de que agora nós temos na chave um número com 2 dígitos, o número 12. Não compreender a ideia da situação e as várias possibilidades para chegar ao resultado, então a falta de utilização de diferentes estratégias, não realizar a leitura para checagem e seleção das informações relevantes, retirada de dados das situações, falta de momentos coletivos com leitura compartilhada de situações, problemas, então a gente precisa da leitura colaborativa também em matemática, pouco hábito de exploração e socialização das respostas apresentadas pelos alunos, e eu vou além aqui dizendo sobre a sistematização no final das estratégias apresentadas.
poucas propostas de situações com a mesma ideia para que os estudantes se apropriem das possibilidades de resolução, com socialização e sistematização de estratégias. Então, estas podem ter sido uma das causas que levaram ao baixo desempenho. Precisamos refletir um pouquinho sobre isso e nos aprimorar, oferecendo momentos para que todas essas situações a gente consiga atender no dia a dia da sala de aula. Agora nós vamos refletir um pouquinho de uma possibilidade de sistematização. Considerando que nós já passamos pela socialização de diferentes estratégias, os alunos apresentaram a forma que resolveram aquela situação, e aí o professor apresenta essa sistematização, mostrando como é possível, ou seja, organizando o pensamento dos alunos. Então, partimos do princípio do levantamento de dados. Eu tenho poltronas e fileiras. Eu tenho 180 poltronas e 12 fileiras dentro do recinto. E como que eu vou fazer com essas poltronas para descobrir quantas poltronas em cada fileira? Eu vou distribuir as minhas 180 poltronas. Então, eu tenho 180. Eu dou uma poltrona para cada fileira, sabendo que eu estou dizendo, me referindo a 12 fileiras. Então, eu vou ter que diminuir em cada linha da minha tabela 12 poltronas, porque se cada fileira ganhou uma poltrona, eu junto 12 em 12 fileiras. Então, a cada momento, eu vou fazendo. É importante que o aluno vivencie essa sistematização uma por uma. É isso que vai automatizar o raciocínio dele e ele vai construindo ideias de como podem ser feitas as distribuições, as separações e como eu vou chegar ao resultado. Então, eu tenho no início 180 poltronas em 12 fileiras. Eu dou uma para cada, me sobram 168 poltronas. Novamente, 12 fileiras, eu dou mais uma. Então, agora sobram 156 poltronas. Novamente, vou repetindo até zerar. Eu cheguei num ponto lá embaixo, na penúltima linha, onde eu tenho 12 poltronas. Se eu tenho 12 poltronas para 12 fileiras, dei uma para cada, sobraram 0 poltronas. Então, eu vou contar de uma em uma e chegar em 15 poltronas em cada fileira. Então, 12 fileiras com 15, 15, 15. Os alunos precisam dessa vivência, eles precisam participar desse raciocínio, que é isso que vai formar para ele novas possibilidades e novas ideias de minimizar, de obter situações mais simples de resolução. E automaticamente, passo a passo, sistematicamente, por compreensão, ele vai chegar num determinado momento que a técnica operatória vai estar compreendida. Então, é por isso que eu vou dividir, porque eu estou distribuindo, porque eu estou repartindo. É por isso que dá 12 e assim sucessivamente. Isso é fruto de experiência e é fruto de diálogo, muito diálogo durante todo o processo. Por isso que a gente costuma dizer que cada situação, problema, exige um total de aulas bem definido, bem estendido, para que possa dar conta de todos esses procedimentos, de todos esses momentos. Digamos que a situação problema, para ser compreendida, exige etapas. E a gente precisa passar e oportunizar, privilegiar essas etapas para os nossos alunos. Agora nós vamos dinamizar um pouquinho esse momento. Nós vamos interagir pelo chat. Aqui eu vou passar duas questões para que vocês reflitam sobre isso. Quais saberes são necessários para se obter o resultado? Então, o que o aluno precisa para chegar ao resultado? Quais condições os professores precisam oportunizar para que os alunos aprendam? Então, enquanto professores, o que precisamos oferecer?
Vocês terão um minutinho aí para responder e eu um minutinho aqui para interagir e a gente vai discutir um pouquinho isso. Então, vamos lá, um minutinho respondendo. Vamos lá, gente, no chat. Eu vou tentar aqui. Muito bem, conseguimos aqui. Foi um pouco corrido, mas vocês chegaram nas respostas, deram a opinião de vocês, consegui interagir aqui na medida do possível. Então, falamos um pouquinho sobre os saberes necessários para que se obtenha o resultado e as condições didáticas necessárias para que os alunos aprendam. Nós precisamos não privar dessa oportunidade, nós precisamos permitir que esse trabalho realmente aconteça de uma forma mais tranquila e que resulte nessa aprendizagem que a gente deseja, pois é tão bom quando temos os alunos e percebemos que eles realmente compreenderam. Então, esse é o nosso objetivo sempre como professor, é isso que a gente quer. Então, é ótimo, é assim mesmo. Vamos continuar e vamos cada vez mais testar, experimentar, vivenciar situações onde esses procedimentos ocorram e possam fortalecer as aprendizagens. Agora, nós vamos sistematizar um pouquinho do que nós dissemos para ficar registrado aqui as nossas intenções e as nossas considerações. Vamos lá? Sistematização. Vamos colocar aqui as nossas considerações. Quais saberes são necessários para chegar aos resultados? Fazer a leitura do enunciado, conhecer linguagem matemática, ter a ideia de campo multiplicativo e possibilidades de estratégias para resolver as situações, ter ideia de decomposição dos números para facilitar a divisão, mas isso juntamente com a sistematização das estratégias pessoais, até que as mesmas permitam que o aluno resolva as situações por cálculos. Então, oferecer essas possibilidades para que eles sistematizem esse raciocínio. Entender o conceito de tabuada, e agora as condições que nós, professores, devemos oportunizar. Então, manter combinados com a turma para o momento de interação com os alunos, lembrando que nós estamos vivendo um momento diferente. E esse momento também precisa ter esses combinados, precisa ter essas estratégias, esses procedimentos. Então, a gente vai organizando isso mesmo à distância. Discutir a situação-problema com os alunos que estiverem conectados, questionar sobre quais dados aparecem na situação, evidenciar qual é a pergunta, qual o questionamento da situação, o que o problema quer saber, pedir que façam registros de como fariam para resolver a situação em questão, combinar que enviem fotos da resolução dada. E uma observação aqui importante. Para os alunos que não possuem acesso e interação com o professor neste momento, a possibilidade é entregar uma situação, pedir que realizem através de esquemas ou desenhos e depois, quando na devolução, o professor faz a análise e oferece devolutivas com outras sugestões, com outras possibilidades de resoluções.
Então, tudo que nós fizemos aqui discutindo, enviar para ele. Neste momento, a gente não pode perder também essa possibilidade. É um dificultador a mais para o nosso trabalho? Ok, mas a gente precisa garantir algum mínimo necessário e isso é importante. Então, com quem está conectado, eu tenho uma oportunidade de trabalho. Quem não está conectado, eu também vou ter, só que de outra forma. Depois, no retorno, a gente vê o que precisa ser retomado. Num segundo momento, em outra aula já, retomar a situação com foto das resoluções e socializar com os alunos as diferentes soluções, as diferentes estratégias utilizadas. Essa socialização pode ser através do recurso de uma videoaula, por exemplo. Nós fizemos aqui anteriormente a socialização de algumas estratégias através de fotos que eu tinha de resoluções. Então, é o mesmo recurso. E aí o professor determina se vai ser numa videoaula, se vai ser com interação. Discorrer sobre os procedimentos utilizados nessas resoluções que estão sendo discutidas, apontar quais foram as formas mais simples de se chegar ao resultado. É recomendável que o professor apresente e explore aqueles quadros de resolução que utilizamos anteriormente, como esquemas, com o objetivo de que o aluno sistematize a resolução e crie ideias que direcionem o procedimento do cálculo. Novas situações semelhantes darão oportunidade para o uso das estratégias e cada vez com maior proficiência. Então, nós nos aproximamos de um conteúdo, nos aproximamos de uma determinada forma de resolução. Na segunda vez, eu vou ter um pouquinho mais de domínio sobre isso, eu vou me aproximando, eu vou evocando algumas condições ou alguns conhecimentos que eu utilizei lá para trazer novamente à tona. É isso que vai oferecer ao aluno a oportunidade de sistematizar e de que a situação se torne realmente um conhecimento compreendido e aprendido. Precisamos primar por esse procedimento. Muito bem, chegamos aqui ao momento das nossas considerações, tanto para momentos remotos como presenciais. Então, sempre informar aos alunos os objetivos da aula, as aprendizagens que terão, levantar e privilegiar os conhecimentos prévios dos alunos, então de onde ele parou, o que ele já sabia, o que ele vai poder buscar lá nesse conhecimento para dar continuidade aqui, realizar situações onde ocorra circulação de informações, realizar intervenções com boas perguntas que levem à reflexão e promova avanço nos conhecimentos, socialização de estratégias utilizadas pelos alunos e propiciar atividades com a mesma situação para potencializar e favorecer a utilização das aprendizagens. Então, este é o nosso papel. Estar sempre presente, estar sempre orientando e oferecendo formas possíveis e que façam o conhecimento se aprimorar. A cada vez que eu contato com esse conhecimento, a cada vez que eu me aproximo dessa situação, eu tenho uma nova forma de resolver, eu considero algumas coisas que antes eu não sabia, agora mais simples, e é este o nosso papel sempre, sempre, sempre enquanto professor, intermediar, mediar e intervir, levar várias formas e várias experiências aos nossos alunos. Obrigada por enquanto. Depois voltamos. Olá, professores e professoras. Sou a PCNP Elaine Sanches e venho dar continuidade à apresentação. Diante do que vimos até agora, nós poderíamos estar nos questionando em quais situações de aprendizagem esses alunos precisam estar inseridos para que cheguem ao final dos anos iniciais com esse aprendizado consolidado? Ou ainda, como o professor pode auxiliar os alunos para a construção do conhecimento do campo multiplicativo a partir de aproximações sucessivas? Isso mesmo. Todo o nosso trabalho é pautado na concepção de Piaget de como o indivíduo aprende.
Cada vez que nos deparamos com um novo conhecimento, passamos de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento. E é isso que acontece com os nossos alunos. A seguir, vamos assistir um vídeo da revista Nova Escola, onde é possível observar como podemos trabalhar o campo multiplicativo com crianças ainda bem pequenas. Primeiro passo: contextualizar o problema. O pacote de figurinhas já faz parte do cotidiano dos alunos. Vocês conhecem esse álbum aqui? Não. Desafio de Campeões. Tá viu? Só tem esse. Quantas figurinhas vem nesse pacotinho? Essa só vem 2. Segundo passo: lançar o desafio. O G. Anderson comprou 5 pacotinhos de figurinhas. 5 pacotinhos. Cada pacote vem com 4 figurinhas. Não é isso? Eu quero saber quantas figurinhas o G. Anderson comprou. Registra no papel. Os 2. Terceiro passo: acompanhar os alunos. São 5 pacotes. Quanto tem dentro de cada pacote? Quantas figurinhas? 4. Então, dentro de um pacote tem 4. Mais outro pacote dá quanto? 2. 8. Quantos pacotes tem aqui? Aqui tem 4 pacotes? 2. Quantos pacotes são? 5. Aqui vocês só fizeram 2, então tá faltando, né? 16, 17, 18, 19, 20. Saiu vezes, 4 quadrinhos, aí depois a gente foi contando. Aí deu 20. Quarto passo: validar as aprendizagens. 9 ou 20? Somar ou multiplicar? Somar figurinha com pacotinho ou multiplicar pacotinho com figurinha? As crianças entram em discussão sobre seus procedimentos, mas acabam entendendo a lição. Um tá achando que é 9, outro tá achando que é 20. Pode explicar um pro outro. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9! Deu 9 ou deu 20, Rafael? 9! Foi 9! Mostra pra ele como, ele tá te falando que dá 9. Ó, fica vendo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Você que não sabe. Você não sabe pegar o apagador aqui? O que você achou, Rafael? Ele te convenceu? Deu 9. Tem criança que tá dizendo que deu 9 e tem criança que tá dizendo que deu 20. E aí? Tá certo. Tá certo o quê? 9! 5 mais 4 deu 9. Não. É verdade que 5 mais 4 dá 9? É. Mas vocês estão dizendo que essa não é a resposta do problema. Por que não? O G. Anderson comprou 9 figurinhas ou não? É isso que eu quero saber. O Pablo está dizendo que o G. Anderson não comprou 9 figurinhas, que ele comprou 20. 5 mais 4 é 9, é verdade. Só que, por que eles estão dizendo que é 20? 5 é figurinha ou é pacotinho? Pacotinho. 4 é figurinha ou é pacotinho? Figurinha. O que eles somaram? Eles somaram figurinha com pacotinho ou eles somaram figurinha com figurinha? Figurinha com pacotinho. Eles somaram a figurinha com pacotinho. Vem ver o que ele falou, Wesley. Quantas figurinhas tem? 16, 17, 18, 19, 20. Aqui é a quantidade de um pacotinho. Outro pacotinho, outro. Em cada pacotinho vem 4. Deu para concluir, então, Evelise e G. Anderson, que somar o número que aparece no problema, nesse problema não serve? Não. G. Anderson, esse jeito é um jeito de resolver esse problema? Não. Esse não, né? E esse jeito? É um jeito? Não. E esse aqui? Não. Para resolver esse problema? Não. Não. Proibido. E esse aqui? É.
Então tá bom. Na aula passada, eu propus um problema do campo multiplicativo e analisei quais procedimentos que as crianças utilizavam. Dentre eles, um procedimento que é muito comum, as crianças somam os dados que aparecem no problema. Na aula de hoje, elas somaram os 5 mais 4. Esse é um procedimento muito comum, porque elas estão habituadas a problemas do campo aditivo, em que, de fato, esse passa a ser um procedimento válido. Eles têm que somar os dados do problema. Mas esse procedimento não é válido nesse tipo de problema do campo multiplicativo. Então, em vez da gente dizer que está errado ou que está certo, a gente analisa com as crianças a validade desse procedimento. Então, a gente O vídeo pôde nos trazer boas dicas de como realizar o trabalho envolvendo o campo multiplicativo com crianças pequenas, não é mesmo? Nesse slide, trouxemos a sistematização do vídeo. Na verdade, são situações que nós já realizamos na sala de aula quando estamos dando atividade para os nossos alunos. Contextualizar o problema. Isso acontece quando o professor fala de situações do cotidiano, bem antes da aula propriamente dita, quando a professora no vídeo pergunta aos alunos se eles conhecem aquele álbum de figurinhas. Ela está estimulando os alunos, chamando a atenção dos alunos para se envolverem nessa atividade. Lançar o desafio. Leitura de situação-problema pelo professor, quando as crianças ainda são menores. Quando são maiores, eles leem por si sós. Quando a professora lança o desafio dizendo que o menino comprou 5 pacotinhos de figurinhas e em cada pacotinho haviam 5 figurinhas. E a pergunta era, quantas figurinhas ele comprou? Acompanhar os alunos. É aquele momento em que o professor circula pela sala de aula para entender o pensamento das crianças, realizando as intervenções quando forem necessárias. Então, a professora, naquele momento do vídeo, ela caminha pela sala, ela abaixa-se para ficar na altura dos alunos e ela vai questionando os alunos para tentar compreender como eles estão pensando. Porque muitas vezes, nesse momento, uma boa pergunta como uma intervenção pode fazer toda a diferença. Validar as aprendizagens. É aquele momento, quase no final da aula, onde a professora socializa as estratégias que os alunos utilizaram para validar ou não o procedimento realizado. Confronta as ideias para que todos entendam o processo do campo multiplicativo. Chama os alunos à frente, pede para um aluno contar para o outro aluno como ele pensou, verifica junto aos alunos se aquele procedimento está bom para aquela situação, problema ou não, quando ela percebe equívoco e assim por diante. Importante salientar também que antes de iniciar a atividade, o professor precisa pensar nos agrupamentos produtivos. Neste vídeo, as crianças estavam em duplas. Na sequência, trouxemos essa atividade do EMAI do 3º ano. A habilidade trabalhada aqui é do campo multiplicativo e o seu trabalho na sala de aula favorece o desenvolvimento da habilidade proposta lá no início da apresentação, quando a Andréia nos mostrou a questão cujos alunos apresentaram mais dificuldades lá na ADE. Então, vamos lá. Jorge guardou as bolinhas de gude que ganhou em caixas com 5 bolinhas em cada caixa. Ele completou 4 caixas. Quantas bolinhas ele ganhou? Lembrando dessa observação que tem aqui embaixo, que diz que o importante é que os alunos observem as diferentes resoluções que podem ser registradas por meios de desenhos, esquemas, quadro ou técnica operatória. A gente sabe o quanto isso é importante, mas o que nós gostaríamos de chamar atenção nessa atividade é essa reflexão que está aqui nessa tabela azul. O professor precisa, além de todos os procedimentos que aparecem na sala, trabalhar com essa linha de raciocínio, porque isso vai ajudar muito o aluno a conseguir resolver as situações, problemas com essa mesma habilidade, as situações mais complexas que vão aparecendo no decorrer dos anos, né? É uma ideia de proporcionalidade. Então,
ajudar o aluno a entender esse caminho. Uma caixa tem 5 bolinhas, então 2 caixas terá quanto? 10. 3 terão 15. 4 terão 20, né? Essa linha de raciocínio ajuda o aluno a organizar o seu próprio esquema mental, para poder compreender e chegar e conseguir resolver o problema. E nós também, enquanto professores, precisamos ir ampliando o pensamento do aluno, né? Então, também podemos questionar. Quando a gente percebe que eles entenderam o raciocínio, lançar pequenos outros desafios que ajudam muito, como, por exemplo, se 4 caixinhas têm 20 bolinhas, quantas bolinhas terão 8 caixas? 40, né? E o dobro? Quanto terá o dobro de caixas? 16. Quantas bolinhas? 80. E assim por diante. Por isso, trouxemos esse exemplo aqui, que ele já existe lá no 3º ano, que é um trabalho que já iniciou lá no 2º, como a gente pôde perceber no vídeo da nova escola. Ok? Nesse slide, nós trouxemos os encaminhamentos daquela atividade anterior, 18.4. Os encaminhamentos, a gente já é do conhecimento de todos nós, a importância de que eles aconteçam, de que eles antecedam cada atividade do EMAI. Mas aqui nós trouxemos para fazer uma simples comparação. Aqui nós temos a conversa inicial, né? 3 subtítulos: a conversa inicial, a problematização, a observação e a intervenção. No material 2020, nós temos basicamente os mesmos encaminhamentos, mas eles sofreram alteração no layout. Então, nós trouxemos essa, que é da edição anterior a 2020, e trouxemos no próximo slide o novo layout apresentado. Aqui está. Então, são os encaminhamentos também do 3º ano, mas na edição 2020. Vejam que aqui aparece 4 subtítulos. O primeiro é apresentar a atividade. O professor precisa conhecer o objetivo da sua aula, que nesse caso específico foi refletir sobre o campo multiplicativo com a ideia de proporcionalidade. A atividade traz uma situação que pode ocorrer no cotidiano, que é a contextualização. A organização da turma, o professor estabelecer critérios para o agrupamento das crianças por níveis de aprendizagem, pode ser em duplas. O professor precisa favorecer a interação, as trocas e a colaboração. Ele faz a conversa inicial, resgatando os conhecimentos prévios dos alunos. E depois o desenvolvimento e as intervenções, que é o momento mais importante da aula. Que ele faz a leitura da situação problema, quando os alunos são menores, os maiores leem sozinhos. O professor faz uma análise cuidadosa dos procedimentos das situações problemas que os alunos estão utilizando, ou seja, ele observa as estratégias pessoais, com o objetivo de fazer intervenções caso necessário. Por fim, ele socializa todas as estratégias, aquelas que tiveram desenho, esquema, ou até aquela que teve o algoritmo mesmo. E ainda ele faz uma comparação entre as situações que apareceram para aquela resolução, possibilitando assim para aqueles alunos que cometeram equívocos, para que eles percebam por que aquele procedimento não serviu para aquela determinada resolução do desafio, ok? Nosso objetivo foi resgatar situações possíveis para trabalhar o campo multiplicativo desde o início da escolaridade, evidenciando o ensino espiral e criando momentos nas nossas aulas para que os alunos possam, de fato, compreender esse conteúdo complexo que é o campo multiplicativo. Os procedimentos utilizados pelos alunos vão ficando cada vez mais refinados, ao mesmo tempo em que eles vão construindo o conhecimento do campo multiplicativo. Na verdade, nós gostaríamos de ter apresentado tantos outros exemplos, mas por conta do tempo restrito, nós vamos disponibilizar outras situações possíveis ao final dos slides. E para dar continuidade, precisamos entrar numa outra temática que faz parte dos nossos dias atuais.
como adaptar os trabalhos com as atividades do EMAI para o trabalho remoto. Então, nós trouxemos aqui esse slide, onde está simplificado todos os materiais que nós temos e como podemos articular para trabalhar o campo multiplicativo. Então, disponibilizar tarefas do EMAI, do PNLD, do Aprender Sempre, ou criar tarefas no Google Classroom ou outra ferramenta, de acordo com a necessidade de vocês. Apresentar a atividade, a conversa inicial e o acompanhamento pela ferramenta escolhida e realizar as intervenções. Como nós pudemos observar no decorrer das apresentações, a importância desses encaminhamentos. Se não nos é possível fazê-lo presencialmente, precisamos buscar estratégias para que eles possam acontecer de alguma forma. Socialização das estratégias também é a mesma situação por meio da ferramenta escolhida, ao vivo, vídeos, fotos e devolutivas das tarefas. Muito importante, a devolutiva das tarefas. E existem outras sugestões, o Matific, o Dragon Learn, tá certo? Então, aqui nesse slide, todas essas possibilidades estão bem especificadas e simplificadas. A gente sabe que não é um trabalho tão simples assim. Pensando nisso, nós preparamos uma videoaula para modelizar uma possibilidade de realizar esse trabalho de acordo com os encaminhamentos solicitados no EMAI. Tá certo? Nós esperamos que essa videoaula possa ajudar todos os professores. É uma sugestão, tá bom? Agradecemos por enquanto e vamos à videoaula. Para que vocês possam compreender como nós pensamos essa aula, nós trouxemos esse slide aqui que eu vou ler rapidinho. Então, assim, é da Escola Sol Nascente, é do 4º ano A, elaborado pela professora Solange. Plano de aula, ensino remoto, matemática, EMAI, sequência 16, atividade 16.1, página 101. Né? Tem as expectativas de aprendizagem, que a gente sempre pede para os professores colocarem, mesmo porque para eles terem bastante clareza do que eles vão realizar também. E aí, nós pensamos, esse plano de aula, ele é dividido em duas partes. Na parte 1, a professora envia aos alunos da sala, através do WhatsApp, um áudio, orientando os alunos à realização da tarefa. Então, realizem, são 3 situações problemas da atividade 16.1, da página 101, façam da melhor forma possível, vocês podem utilizar o procedimento que desejar, pode ser desenho, esquema, pode ser a própria conta, né, o algoritmo, não tem problema. E solicita ainda que os alunos, ao terminarem de resolver a situação problema, escrevam ao lado como eles pensaram para poder resolver aquela situação problema, tá? Essa também foi uma orientação. Então, resolve, escreve como pensou do lado, do jeito que eles acharem melhor, e depois fotografa a atividade e encaminha essa foto para o WhatsApp da professora. E aguarda aproximadamente 3 dias que a professora vai enviar uma videoaula com a devolutiva dessa atividade, a correção coletiva, a socialização dos procedimentos. Então, essa é a parte 1. A parte 2 é a videoaula propriamente dita, onde a professora vai recolher aquelas resoluções, com tudo aquilo que ela pediu, ela vai eleger ali, dentre todas, quais que ela acha mais significativa para socializar com os alunos, aquelas que possibilite maior possibilidades para ela poder avançar a aprendizagem dos alunos e vai realizar a videoaula e vai mandar para eles a videoaula, tá certo? Então, agora vamos para a videoaula. Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula 4º ano EMAI, parte 2. Nessa aula, faremos a correção coletiva com socialização dos procedimentos utilizados para a resolução das situações problemas.
Sequência 16. A atividade 16.1 é constituída por 3 situações-problemas. Os alunos de uma escola participarão de uma gincana. Para isso, foram criadas pelos professores várias brincadeiras. Vamos ajudar essa escola a se organizar para a realização da gincana, resolvendo as seguintes situações. Número 1. Uma das brincadeiras que compõem a gincana é a queimada. Os 96 alunos do 4º ano devem ser organizados em 8 equipes com o mesmo número de alunos em cada uma. Quantos alunos deve haver em cada equipe? Número 2. Os alunos do 5º ano participarão de um torneio de futebol de salão. Sabendo que devem ser formadas 15 equipes com 5 alunos em cada uma, quantos alunos do 5º ano participarão desse torneio? Número 3. A escola vai adquirir kits de lanches para os 540 alunos participantes. A empresa contratada vende os kits em caixas. Cada caixa contém 20 kits. Quantas caixas a escola deve comprar para que cada aluno receba um kit? Socialização das estratégias. Conforme combinamos, selecionei algumas resoluções para discutir com vocês. Esse slide mostra como um colega de vocês resolveu o problema 1. Ele anotou aqui no cantinho como ele pensou. Lembram-se que a professora pediu para anotar? Pois é, então eu vou ler aqui a situação problema e vou ler qual foi o pensamento dele para chegar nessa resposta que ele colocou. 12 alunos por equipe. Então vamos lá. Uma das brincadeiras que compõe a gincana é a queimada. Os 96 alunos do 4º ano devem ser organizados em 8 equipes com o mesmo número de alunos em cada uma. Quantos alunos deve haver em cada equipe? Muito bem, olha como ele pensou. Coloquei 8 equipes, então ele colocou ali na primeira linha 8 pauzinhos, que simbolizam as equipes. E fui colocando 10 alunos em cada equipe, em cada uma. Então, embaixo do pauzinho, ele colocou 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8 vezes. Ficou 80, né? Porque ele colocou 10, 8 vezes, 10 vezes 8, 80. 80 alunos. Aí ele pensou, mas como eram 96 alunos, fui colocando de 1 em 1 até chegar no 96. Então, embaixo do 10, ele foi contando de 1 em 1 até completar os 96, que foi até a 4ª linha. Chegou nos 96 alunos, ele contou quantos ficaram em cada equipe. Lembram-se que a situação problema dizia que cada equipe deveria ter o mesmo número de alunos? Pois é, ele conseguiu, olha lá. Embaixo de cada pauzinho da primeira linha lá, ele fez a soma 10 mais 1, 11 mais 1, 12. Então, cada equipe ficou com 12 alunos. E aqui ainda para se certificar, aqui do cantinho, ele fez a somatória dos 12. 8 vezes ele colocou o número 12, somou para se certificar e deu 96. E aí, vocês gostaram da forma como ele resolveu? Teve alguém aí que fez da mesma forma que ele? Como a gente sempre conversa na sala de aula, existem diferentes formas, não é mesmo? Então, a professora trouxe outras formas e a gente vai socializar. Eu ainda peço para quem não entendeu o procedimento do colega, anota direitinho, procura discutir com alguém da sua casa e se ainda assim você ficar com dúvida, manda dúvida para a professora, tá bom? Agora vamos para o outro procedimento. Agora vejam essa outra resolução que eu escolhi. Esse colega da sala, a prof fala colega, mas pode ser menina ou menino, tá bom? Não importa. Então, assim, aqui em cima está escrito como ele pensou para resolver desse jeito. Então, ele pensou assim, olha, coloquei 96 alunos e 8 equipes. Vejam que em cima tem vários pauzinhos. Se a gente contar todos, eu contei, tem 96. E embaixo ele colocou 8 pauzinhos, esses estão mais separadinhos.
Mas ficou muito riscado. Então, ele começou a fazer a divisão, pegar os alunos e colocar nas equipes, mas começou a ficar muito riscado. Então, ele parou. Então, o procedimento dele, a ideia dele tá certa, gente, a ideia de divisão, né? Ele começou a dividir os alunos para as equipes, ok? Porém, o procedimento escolhido por ele não foi bom, não foi válido. Por quê? O número é muito grande, é muito difícil dividir um número tão grande assim. Realmente vai dar muita confusão. Então, por isso que eu trouxe para mostrar para vocês que sempre na sala de aula eu falo que à medida que a gente vai avançando, a gente precisa ir abandonando algumas formas de fazer e buscando formas novas, tá ok? Então, tanto é que esse aluno que fez esse procedimento, com certeza agora ele ouviu a explicação do procedimento anterior e ele deve ter aprendido uma outra forma de resolver essa situação, problema. Não é mesmo? Então, foi válido, principalmente para vocês perceberem que nem tudo que a gente procura fazer dá certo com os números grandes, tá certo? Continuem do mesmo jeito. Se não entenderam, anotem, discutam com alguém ou então mandem para a Pro. Vamos para o próximo. Esse procedimento é o último que eu trouxe da situação problema número 1. Então, aqui, um outro aluno resolveu desse jeito. Ele pegou os 96 alunos, que era o total, e dividiu por 8, porque eram 8 equipes. Aí, ele fez a conta, né? 9 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 9 tira 8, 1. Abaixa o 6. 16 dividido por 8 é 2. 2 vezes 8 é 16. Coloca embaixo do 16, faz a subtração e fica resto 0. Tá certo, gente? Resposta: 12 alunos por equipe. Esse aluno, ele não utilizou desenho nem esquema nenhum. Ele já foi direto para a conta armada. Tá bom? Então, foi um outro procedimento, né? E um procedimento mais econômico, a gente pode dizer assim, né? Lembra que a Pro também sempre fala na sala de aula que a gente precisa procurar procedimentos econômicos para não perder muito tempo? Então, esse daqui já chegou nessa conta, tá certo? Agora, então, no próximo, a gente já vai passar para a situação problema número 2. Muito bem. Agora, vamos para a situação problema número 2. Vamos ver aí quem acertou. A Pro trouxe esse exemplo. Então, eu vou ler. Os alunos do 5º ano participarão de um torneio de futebol de salão. Sabendo que devem ser formadas 15 equipes com 5 alunos em cada uma, quantos alunos do 5º ano participarão desse torneio? Então, lá em cima está como ele pensou. Se cada equipe tinha 5 alunos e tinham 15 equipes, fiz 15 vezes 5 e achei 75. Muito bem, vejam que ele fez uma multiplicação. Aqui já é outra situação. Ele não dividiu, ele multiplicou. E eu gostaria que vocês entendessem o porquê. Porque devem ser formadas 15 equipes com 5 alunos em cada uma. Então, quantos alunos vão participar? É 15, o número de equipes, multiplicado pelo número de alunos em cada uma. 15 vezes 5. Então, ele fez a conta. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5, sobe o 2. 1 vezes 5, 5. Mais 2, 7. 75 alunos. E aí, acertaram? Quem mais fez igual? Quem fez diferente? Vão pensando aí na casa de vocês. Muito bem, vamos para a próxima. A Pro escolheu essa daqui, olha. Vamos ver como o aluno pensou. Pensei se desenhasse 15 equipes com 5 alunos e juntasse tudo. Achei que são 74 alunos. Então, olha como ele pensou. Ele desenhou as equipes, que são 15, ele colocou essas bolinhas. Cada bolinha é uma equipe. Tem 15 bolinhas aí, eu contei, tem 15.
E aí, dentro de cada bolinha, ele colocou 5x, né, para representar 5 alunos. E depois ele somou tudo. E ele achou a resposta de 74 alunos. Mas aqui embaixo, vejam que a Pro, nós já tínhamos visto na resolução anterior que a resposta era 75 alunos. E ele achou 74. O que será que aconteceu? Analisando melhor, a professora descobriu que tem uma bolinha que ele não colocou 5 alunos, ele colocou só 4. Ele errou. É na segunda linha, a última bolinha. Vejam que só tem 4x. Ele esqueceu de 1, tá? Então, ele acertou no raciocínio dele, era isso mesmo. Mas vejam que por conta de esquecer de colocar uma cruzinha dentro, ele já erra, tá? Então, aqui a Pro trouxe também, para vocês prestarem bastante atenção quando forem fazer esse tipo de procedimento. Tá errado? Não tá errado, mas precisa fazer com bastante atenção para fazer o resultado correto. O raciocínio tá certo, mas na hora de escrever, um pouco de falta de atenção, de pressa talvez, ele errou por um número, 74. Na verdade, era 75. Tá certo? Então, vamos para a outra. Então, vamos para a terceira e última situação problema. A escola vai adquirir kits de lanches para os 540 alunos participantes. A empresa contratada vende os kits em caixas. Cada caixa contém 20 kits. Quantas caixas a escola deve comprar para que cada aluno receba um kit? Então, vamos aqui observar como que o colega resolveu essa situação problema. Ele disse: fui colocando as caixas com 20 kits até chegar no 100. Percebam que na primeira linha, ele coloca as caixas que estão representadas por quadradinhos, com 20 kits em cada uma. Então, ele coloca 5, que dá 100 kits. Coloquei mais caixas até chegar no 500. Então, se ele precisa de 540 kits, então ele foi acrescentando nas linhas abaixo mais 5 caixas em cada linha. Então, na segunda linha, ele colocou mais 100, na terceira mais 100, na quarta mais 100, na quinta mais 100. Totalizando 500 lanches. Precisou mais 40 para chegar no 540. Então, coloquei mais 2 caixas. Vejam que abaixo ele acrescentou mais 2 caixas, totalizando mais 40 lanches. Depois, contei tudo, né? Ele quis dizer, contou as caixas. Então, vocês vejam que em cima de cada quadradinho, ele foi numerando no final. Então, ele contando todas essas caixinhas, ele chegou na resposta. A escola deve comprar 27 caixas. Compreenderam a forma como ele fez? Alguém fez igual? Vão observando aí. Se alguém tiver dúvida, vai anotando. Ele usou um esquema aqui, né, pessoal? Mas chegou na resposta certa. Então, vamos para o último procedimento escolhido pela professora. É a mesma situação, problema número 3. Esse aluno pensou assim, olha, dividir o número de alunos pelo número de kits que tem em cada caixa, para saber quantas caixas precisava. E ainda diz, e fiz a prova real. Então, vamos entender. Ele fez a técnica convencional, que é a conta. Então, ele usou uma divisão, 540 dividido por 20, chegou no número 27. E depois ele ainda fez a prova real, multiplicando o 27 pelo 20, para ver se estava correto, e realmente chegou nos 540 lanches. Então, a resposta dele está correta. Vejam que aqui ele utilizou uma forma mais simplificada de resolver a mesma situação problema. Lembram-se que a Pro sempre fala, né? A gente precisa saber todas as formas de resolução, porque à medida que os números vão ficando maiores, tem um momento que não é mais possível resolver com esquemas e com desenhos, tá?
Então, esse colega utilizou este procedimento e chegou também na resposta correta. Crianças, nessa aula pudemos observar formas diferentes de resolução de problemas. Agora, cabe a você decidir qual é o mais fácil, pois todas chegam ao mesmo resultado. Por hoje é só. Obrigada e até a próxima! Bom, pessoal, dando continuidade, a importância do professor e a articulação dos materiais. Como pudemos perceber até o momento, o campo multiplicativo traz ideias muito complexas e grandes desafios aos nossos alunos, não é mesmo? Diante das reflexões realizadas até agora, cabe ressaltar que para que esse aprendizado ocorra de fato, o professor precisa organizar o tempo didático, planejar, ajustar a rotina semanal de forma que favoreça o trabalho com as situações de aprendizagem propostas. Deve recorrer aos materiais de qualidade disponíveis pela rede, articulando conteúdos e habilidades. Quando nos referimos aos materiais de qualidade aqui nesse item, estamos nos referindo ao EMAI, ao Aprender Sempre e também ao livro didático, ok? E em tempos de pandemia, devemos buscar a melhor ferramenta ou estratégia que possibilite a interação com os nossos alunos. Para tanto, é necessário relembrar a organização do material do EMAI. É possível percebermos, conforme nós estudamos, a progressão das habilidades nesse material, pois as atividades previstas nas sequências têm como objetivo retomar, aprofundar os blocos de conteúdos. E tudo isso em movimento espiral. Daí a importância de se trabalhar todas as atividades e nas suas respectivas sequências. Tudo bem? Com a finalidade de articular e seguir uma linha cronológica, nesse slide trouxemos uma situação proposta no 5º ano do ano passado no material Aprender Sempre, cuja habilidade se encaixa perfeitamente nos conteúdos abordados nessa formação, o campo multiplicativo. Vamos lá? A habilidade é D20, números e operações. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Eu vou ler para vocês atividades e a seguir nós vamos discutir um pouquinho sobre ela, tudo bem? Atividade 1. Pedro trabalha em um supermercado colocando os produtos nas prateleiras. Nessa semana, há promoções na seção de perfumaria. Na compra de 2 tubos de creme dental, ganha-se uma escova de dentes. Pedro precisa passar uma fita adesiva nos produtos de forma a juntá-los para a promoção. Ele tem 20 tubos e precisa saber qual é a quantidade correta de escovas. Júlia trabalha com Pedro no supermercado e está ajudando-o a calcular o número de escovas necessárias para essa promoção. Leia e analise as opiniões de cada um. Então, nós temos ali os meninos conversando e a Júlia fala para o Pedro: você precisa de 40 escovas. E aí ele responde: que nada, são apenas 10. Ah, você concorda com o que Júlia disse? Explique registrando suas ideias. Infelizmente, nesse momento, não temos como abrir espaço para que vocês falem. Por que, né? Será que a Júlia está certa? Será que ela realmente está correta? Será que são 40 escovas de dente mesmo? Como nossa transmissão aqui é pelo chat, a transmissão está sendo online, nós vamos pedir para que vocês socializem a próxima questão. Mas pensando um pouquinho no que a Júlia disse aqui, será que são 40 escovas de dente mesmo? Vocês concordam com ela? Será que ela está certa? Pensando um pouquinho na Júlia, como será que ela pensou para chegar nessas 40 escovas? Sabemos que nossos alunos, eles possuem ideias diversas sobre como resolver um problema.
E pensando nessa resposta da Júlia, nós podemos inferir várias e várias resoluções. Dentre elas, fica muito claro que Júlia fez uma multiplicação. Ela pegou a quantidade de tubos que tinha, são 20, e fez uma multiplicação por 2, porque ela tinha que agrupar 2 tubos de creme dental para colocar uma escova. Porém, ela fez uma multiplicação. Ela fez 20 vezes 2 e chegou no 40. Vocês concordam com isso? Será que mesmo assim a Júlia está correta? Vamos para o próximo slide? Assim a gente também pode pensar um pouquinho como Pedro pensou sobre isso. Seguindo a atividade, agora nós vamos para a questão B. Pedro discordou de Júlia e escreveu em um papel para que ela entendesse como ele encontrou a quantidade de 10 escovas de dente. Como será que o Pedro pensou, gente? Vocês têm ideia? Bom, eu vou dar agora 1 minutinho para que vocês interajam conosco no chat. Só que vocês devem registrar a forma como o Pedro pensou, mas com estratégias pessoais de vocês. Vocês não devem aqui nesse momento utilizar da técnica operatória convencional, tudo bem? Então, como que vocês representariam essa solução do Pedro? Bora lá, gente, 1 minutinho para vocês. Até breve. Voltando, pessoal. E aí, vocês acertaram? Será que algum de vocês pensaram como Pedro? Então, vamos socializar a estratégia do Pedro? Bora lá. O Pedro recorreu ao recurso de desenho. E para cada 2 tubos de creme dental, ele colocou uma escova. Então, ele fez isso com 10 tubos de creme dental. E aí, para não ter que desenhar mais 10 tubos, ele já foi direto nessa constatação. Se para 10 tubos, ou seja, 10 pastas de creme dental, eu utilizo 5 escovas, para 20 tubos eu vou usar 10. E aí ele fez o 5 mais 5 igual a 10. Vocês acertaram? Bom, pessoal, mas por que então eu estou socializando com vocês essa estratégia? Porque realmente é assim que ocorre em sala de aula com os nossos alunos, né? Precisamos socializar as estratégias utilizadas por eles, para assim ampliarmos seus conhecimentos acerca das resoluções possíveis. Então isso a Elaine deixou muito claro nas explicações dela anteriormente. Ela nos mostra que realmente é necessário socializarmos essas estratégias para que os alunos consigam ampliar cada vez mais esse recurso de resolução e assim eles chegar no modo mais econômico, no modo mais rápido, que é o que nós esperamos. Que bom, parabéns aí a todos pela interação e vamos partir aí para o próximo slide. E assim como no EMAI, é possível estabelecer as mesmas orientações quanto ao material Aprender Sempre, entre outros, como o livro didático, por exemplo. A gente pode utilizar da mesma estrutura do material EMAI e fazer adaptação dos nossos materiais disponíveis pela rede. Apresentar a atividade. O professor ele precisa conhecer o objetivo. Nesse caso em questão, é a reflexão do campo multiplicativo, com a ideia da proporcionalidade. Trazer atividades com situações comuns do cotidiano. A organização da turma. Então, em tempos de pandemia, eu posso, por que não, utilizar de pequenos grupos de WhatsApp para promover aí essa dupla produtiva, favorecer essa interação, essa troca de conhecimento. A conversa inicial.
Sempre destacamos a importância desse momento porque, através da conversa inicial, a gente aproxima o aluno do conteúdo a ser trabalhado. Então, nesse caso, a gente resgata os conhecimentos prévios deles sobre promoções, lojas, supermercados, farmácia, que na verdade é conteúdo abordado nesse campo que nós estamos falando aqui hoje. Propor exemplos que podem ocorrer no cotidiano, então nada fictício, nada que fuja do contexto dos nossos alunos. O desenvolvimento e intervenções, leitura e discussões em duplas, análise de procedimentos da situação problema pelo aluno, acompanhar as discussões, selecionar algumas, assim como a Elaine fez a modelização anteriormente. Então, a gente consegue, dentro das estratégias, que os alunos enviarem para os professores, eu posso pegar 2 ou 3 e trazer para a socialização, mostrar como diversas formas de se pensar, a gente também consegue chegar no mesmo resultado. Isso é muito interessante, fazer essa mediação. Então, aqui a gente mostra essa possibilidade de trabalho também com relação ao material Aprender Sempre e os outros materiais. E para finalizarmos essa formação de hoje, não podemos perder de vista a questão da linguagem matemática. Sabendo que os nossos resultados apontam para o baixo desempenho em matemática nas avaliações, devemos nos atentar também aos aspectos ligados à linguagem matemática. A leitura é uma das premissas para que os nossos alunos se apropriem desse vocabulário e cabe a nós, professores, contribuir nessa aprendizagem. Para tanto, o professor precisa organizar as situações de ensino-aprendizagem, orientar tarefas e realizar intervenções, expor, explicar, pedir, questionar, perguntar e sugerir. Dentro do material do EMAI, temos tantas outras palavras que têm esse objetivo de direcionar o trabalho do professor, para que a gente consiga atingir os objetivos propostos nessas atividades. Então, dentro dessas orientações, é possível, em cada atividade, perceber algumas dessas palavras de ordem, algumas palavras que direcionam a ação que o professor deve realizar. Dentre elas, vou citar aqui algumas. Ler, analisar, refletir, observar, ressaltar, identificar, registrar, comentar e incentivar. Dentro dessa perspectiva, é possível detectar as dificuldades dos nossos alunos, ter o feedback das aprendizagens anteriores, o que esses alunos sabem, o que não sabem ainda, motivar esses alunos e ajudá-los a pensar também. Pensando em tudo isso, nós trouxemos aqui como uma sugestão a proposição, a ideia de se fazer um dicionário matemático para ampliar esses conhecimentos. Sabemos que muitas escolas já fazem. Não sabemos agora, por conta da pandemia, se isso ainda acontece. Porém, seria muito interessante levar ao grupo de professores em ATPCs essa discussão. O que vocês acham? Aqui vai a sugestão, pessoal. Dicionário matemático. É apenas um exemplo, tudo bem? Bom, a professora trabalhou algumas atividades do Aprender Sempre e dentro dessas atividades ela retirou algumas palavrinhas, como ganhar, juntar, quantidade, calcular e números. E ela discutiu com seus alunos e buscou dentro do consenso o significado de cada uma delas. E aí cabe essa observação e orientação que sai acima do slide. O dicionário matemático deverá ser feito através de contextualização do termo com os alunos. Eles não devem ser conceitos de dicionário, mas construído com os próprios alunos. O professor deve ter clareza do conteúdo que deve ter sido estudado anteriormente na aula. Então, é uma proposta, uma sugestão. Gostaríamos que muitas escolas pudessem adaptar aí no trabalho de vocês remoto, juntamente com os professores. Tudo bem? E assim finalizamos. Em nome do Núcleo Pedagógico, equipe dos anos iniciais, juntamente com as supervisoras Adriana, Eliana e a diretora de núcleo Fátima, agradecemos a participação de todos e esperamos que essa formação possa contribuir para a prática de vocês, principalmente nesse período que estamos vivendo. Abraços, bom trabalho e até breve!